O Monte Everest detém o título impressionante de montanha mais alta do mundo, mas muitas pessoas não sabem sobre seu outro título mais horrível, o maior cemitério a céu aberto do mundo. Desde 1953, quando Edmund Hillary e Tenzing Norgay escalaram o monte pela primeira vez, mais de 4.000 pessoas seguiram seus passos, enfrentando o clima severo e terreno perigoso por alguns momentos de glória. Alguns deles, porém, nunca deixaram a montanha. Eu vou te contar um pouco da história tenebrosa do Monte Everest. Roda a vinheta! Na parte superior da montanha, quase tudo acima de 26.000 pés de altura é conhecido como a Zona da Morte. Lá, os níveis de oxigênio são apenas 1/3 do nível do mar, e a pressão barométrica faz com que seu peso pareça 10 vezes maior. A combinação dos dois faz com que os alpinistas se sintam lentos, desorientados e fatigados, e pode causar sofrimento extremo aos órgãos. Por esse motivo, os alpinistas geralmente não duram mais do que 48 horas nessa área. Os que o fazem geralmente ficam com efeitos prolongados. Os que não têm tanta sorte são deixados onde caem. O protocolo padrão é apenas deixar os mortos onde morreram, e assim esses cadáveres permanecem lá em seus gélidos túmulos ao céu aberto, esperando o passar da eternidade no topo da montanha, servindo como um aviso para os desafiantes do grande monte, bem como os marcadores de milhas horríveis. Um dos cadáveres mais famosos, conhecido como Botas Verdes, foi passado por quase todos os alpinistas até chegar na Zona da Morte. A identidade do Botas Verdes é altamente contestada, mas se acredita que seja de Tsewang Paljor, um alpinista indiano que morreu em 1996. Antes da recente remoção, o corpo do Botas Verdes descansou perto de uma caverna em que todos os alpinistas passavam perto em seu caminho para o pico. O corpo se tornou um ponto de referência sombrio para avaliar o quão perto alguém está do pico. Ele é famoso por suas botas verdes e porque, de acordo com um alpinista experiente, cerca de 80% das pessoas que vão também descansam no abrigo onde o Botas Verdes morreu, e é difícil não notar seu corpo descansando lá. David Sharp, que estava tentando chegar ao topo do Everest sozinho, uma façanha contra a qual até mesmo os alpinistas mais experientes o alertavam, parou para descansar na caverna do Botas Verdes, como tantos fizeram antes dele. Ao longo de várias horas, ele congelou até a morte, e seu corpo ficou preso em uma posição encolhida, a poucos metros de um dos mais famosos corpos no Monte Everest. Ao contrário do Botas Verdes, no entanto, que provavelmente passou desapercebido durante sua morte devido à pequena quantidade de pessoas caminhando naquela época por lá, pelo menos 40 pessoas passaram por David naquele dia, mas nenhum deles reparou nele. A morte de David gerou um debate moral sobre a cultura dos alpinistas do Everest. Embora muitos tenham passado por David enquanto ele estava morrendo e seus relatos de testemunhas oculares afirmaram que ele estava visivelmente vivo e em perigo, ninguém ofereceu ajuda. Sir Edmund Hillary, o primeiro homem a chegar ao topo da montanha, criticou os alpinistas que passaram por David e atribuiu isso ao desejo entorpecente de chegar ao topo. Ele diz que se você vê alguém em necessidade e você ainda está forte e cheio de energia, então você tem o dever realmente de fazer tudo o que puder para ajudar a pessoa a chegar ao topo também, ainda que você fique em segundo lugar. Ele acha que as ações em relação à escalada do Monte Everest se tornaram horríveis e que as pessoas só querem chegar ao topo, que não dão a mínima para ninguém que possa estar em perigo. E ele não se impressiona que eles deixem alguém deitado sobre uma rocha para morrer. A mídia chamou esse fenômeno de febre do topo, e isso acontece mais vezes do que a maioria das pessoas possa imaginar. Em 1999, o corpo mais antigo do Everest foi encontrado. O corpo de George Mallory foi encontrado 75 anos após sua morte, em 1924, após uma primavera excepcionalmente quente. Mallory tentou ser a primeira pessoa a escalar o Everest, embora tenha desaparecido antes que alguém descobrisse se ele havia alcançado ou não seu objetivo. Seu corpo foi encontrado com a parte superior do tronco, metade das pernas e o braço esquerdo quase perfeitamente preservados. Ele estava vestido com um terno de tweed e cercado por equipamentos de escalada primitivos e garrafas pesadas de oxigênio. Um ferimento na corda em volta da cintura levou aqueles que o encontraram a acreditar que ele havia sido amarrado a outro alpinista quando caiu da encosta de um penhasco. Ainda não se sabe se Mallory chegou ao topo, embora, é claro, o título de o primeiro homem a escalar o Everest tenha sido atribuído em outro lugar. Embora ele possa não ter conseguido, rumores sobre a escalada de Mallory circularam por anos.
Ele era um montanhista famoso na época, e quando questionado sobre o porquê ele queria escalar a tão invencível montanha, ele respondeu a famosa resposta: porque ela está lá. Uma das vistas mais terríveis do Monte Everest é o corpo de Hannelore Schmatz. Em 1979, Schmatz se tornou não apenas o primeiro cidadão alemão a morrer na montanha, mas também a primeira mulher. Schmatz havia realmente alcançado seu objetivo de chegar ao topo da montanha, antes de finalmente sucumbir à exaustão no caminho de volta. Apesar do aviso de seu guia, ela montou o acampamento dentro da zona da morte. Ela conseguiu sobreviver a uma tempestade de neve durante a noite e fez quase todo o resto do caminho até o acampamento antes que a falta de oxigênio e o congelamento resultassem em exaustão. Ela estava a apenas 100 metros do acampamento base. Seu corpo permanece na montanha, extremamente bem preservado devido às temperaturas constantemente abaixo de zero. Ela permaneceu à vista da rota do sul da montanha, encostada em uma mochila longa e deteriorada, com os olhos abertos e o cabelo soprado pelo vento, até que os ventos de 110 a 130 km por hora jogaram uma camada de neve sobre ela ou a empurraram para fora da montanha. Seu lugar de descanso final é desconhecido. É devido às mesmas coisas que matam esses alpinistas que a recuperação de seus corpos é quase impossível. Quando alguém morre no Everest, especialmente na zona de morte, é praticamente impossível recuperar o corpo. As condições climáticas, o terreno e a falta de oxigênio dificultam o acesso aos corpos. Mesmo que possam ser encontrados, geralmente estão presos sobre o solo, congelados no mesmo lugar. Na verdade, 2 resgatadores morreram enquanto tentavam recuperar o corpo de Schmatz e inúmeros outros morreram enquanto tentavam alcançar o resto. Apesar dos riscos e dos corpos que encontrarão, milhares de pessoas vão ao Everest todos os anos para tentar um dos feitos mais impressionantes conhecidos pelo homem hoje. Ufa, que loucura, hein? Você teria coragem de tentar? Deixe sua opinião aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Se tiver gostado do vídeo, deixe também aquele joinha, pois isso nos dá mais força para continuar produzindo esse conteúdo para você. Até a próxima!